Olá, boa noite a você que nos assiste, TV Sim Linhares, canal 16.1, começando mais uma vez o nosso ponto de encontro, né? Todos os dias, sempre das 18 às 19 horas, bate-papo das 6, trazendo os assuntos mais relevantes, aquilo que interessa a você, linharense, a você que nos acompanha sempre aqui das 18 às 19 horas. Reprise sempre no dia seguinte das 6 às 7 da manhã e no domingo à tarde, né? No descanso do domingo, você pode também rever os programas a partir das 3 horas da tarde. Antes de apresentar o tema desta noite e também de cumprimentar os convidados, a gente faz aquele rápido giro, né, para ver como é que está o trânsito nesse momento. Nesse comecinho de noite de quarta-feira, temos ali a BR-101 mais uma vez, né? As proximidades aqui da sede da TV Sim, cruzamento que dá acesso ali ao bairro São José, também em direção sentido São Mateus ali, bairro Canivete, a região, trânsito fluindo tranquilo, né? As retenções ali ocorrem muitas vezes em função do semáforo, mas tranquilo, graças a Deus. Sentido oposto também para quem se dirige para o centro da cidade. Muitos carros, mas fluindo tranquilamente. É esse ar de cidade grande que Linhares ganha, né? Cada vez mais com a chegada de novos moradores e a cidade crescendo. E a gente vê esse movimento também, claro, se refletindo no trânsito. Aliás, na edição passada a gente falava aqui da mobilidade urbana, que é uma preocupação e que a gente precisa buscar sempre melhorar essa mobilidade. Ali é o trevo de acesso, o cruzamento, né, do bairro Três Barras para o bairro Lagoa do Meio. Conforme prometido, eu anunciei na edição desta terça-feira que a partir desta quarta, ou seja, todas as quartas-feiras, o Bate-Papo das 6 vai dedicar 1 hora de assuntos ligados à ciência, à medicina, à saúde, aquilo que nos interessa, né? O que temos de novidades em termos de diagnóstico, de tratamentos, cirurgias, né? Intervenções e de tecnologia, né? Aquilo que a medicina lança mão para poder oferecer o melhor diagnóstico, enfim, os melhores tratamentos. Então eu quero, participando como convidado, na verdade, hoje estou aqui para apresentar os apresentadores, né, a partir da próxima quarta-feira, que irão assumir aqui o comando e cumprimentá-los nesta noite. Quero cumprimentar o meu amigo cardiologista, intervencionista, doutor João Eduardo Tinoco, que é quem vai comandar a partir da semana que vem o programa. Doutor João, boa noite mais uma vez, bem-vindo. Boa noite, é uma grande honra para a gente estar podendo esclarecer a população, né? Eu acho que muitos dos pacientes só chegam para saber do problema na hora que está acontecendo, e se a gente puder informar de uma forma bem simples e disponibilizar o que acontece com o corpo humano, as tecnologias, os novos diagnósticos, o que a gente pode estar fazendo para melhorar esse canal de informação com a população como um todo, eu acho que isso gera um grande prazer para a gente, né, que a internet já veio para popularizar muito. Antes o médico era um profissional que ele somente tinha informação, e hoje o paciente muitas das vezes ele chega no já chega bem informado, né? Muitos te dão uma aula sobre as patologias, né? O que é muito bom também, né, doutor João? O paciente também tá bem informado, né? Quero cumprimentar também o doutor José Guilherme Caselli, cardiologista especialista em imagem. Doutor Guilherme, boa noite, bem-vindo, viu? Boa noite, obrigado. Obrigado pelo convite, por estar participando aqui do programa de estreia, né? Bacana. E o doutor Tarcísio Campostrini, que também vai estar ao lado do doutor João aqui conduzindo o programa. Doutor Tarcísio, obrigado pela presença. Boa noite. Agradeço aí a oportunidade para estarmos aqui esclarecendo dúvidas da população, tentarmos colocar de forma mais clara, mais fácil para a população procurar ajuda quando... No tempo certo, no né? tempo certo. Isso é importante. Gente, então é isso. A TV Sim, né, nessa nova fase, tendo essa preocupação, e o convite foi feito e prontamente aceito por essa equipe, né, conduzida, comandada pelo Dr. João, né, que tem atraído grandes profissionais aqui para a nossa cidade, já há mais de 10 anos, né, com um trabalho realizado em termos de cardiologia, mas esse programa não vai falar somente de cardiologia, né, vai também trazer outros assuntos relacionados a outras especialidades. Linhares tem sido sede de congressos também, de cirurgias, né, mostrando novas técnicas cirúrgicas. E a tecnologia que a gente já falou em outros programas, que já chegou ao nosso município com relação a diagnóstico cada vez mais apurado. Aliás, o doutor João Guilherme, que é especialista, José Guilherme, desculpa, que é especialista na área, né, doutor José Guilherme? Hoje a tecnologia que parece assim, né? Não tem limites em termos de qualidade de diagnóstico, né, de pacientes. Isso na cardiologia, que é a minha área de atuação,
Hoje, Linhares pode contar com duas das maiores tecnologias que a gente tem disponível na cardiologia, das que têm o maior apelo científico no momento, que é a angiotomografia de artérias coronárias. O que vem a ser angiotomografia? Angiotomografia de artérias coronárias consiste numa tomografia com contraste, que a gente vê as coronárias, que são as artérias que nutrem o coração. São as principais, né? Aquelas que são responsáveis pela distribuição de sangue no coração e são responsáveis pelo infarto, pela angina. E com a detecção precoce, pelo método da tomografia, a gente consegue ver dentro desses vasos se há algum acúmulo de gordura, de cálcio, e se esse acúmulo de cálcio ou gordura pode levar a alguma obstrução. São essas obstruções que são responsáveis tanto pela dor quanto pelo risco futuro de infarto. Aliás, a gente brincava aqui antes de iniciar a entrevista, né, que se passou bem pelos exames feitos pelo Dr. José Guilherme, né, Dr. João, tá tranquilo, né? Agora, se ele diagnosticar alguma coisa ali, a coisa começa a complicar, né? Tudo... Uma brincadeira, naturalmente. A medicina, ela tem uma sequência, né? Então, nós acreditamos que quanto mais precoce você começar a se cuidar, você ter uma vida saudável, fazer exames de rotina para conseguir ver se você é uma pessoa que tem um risco maior de desenvolver alguma patologia, seja ela cardíaca ou outro tipo de patologia, assim como no câncer de mama, que você tem uma história familiar, de pessoas jovens. Então, você não pode deixar essa patologia ser investigada de uma forma tardia. Então, você tem que antecipar para conseguir identificar um problema, se houver, de forma mais precoce possível. E sempre, tudo que você identifica no seu início, a resolução fácil, né? é muito mais fácil. Então, se você identifica, como o Zé Guilherme disse, uma pequena placa de gordura na artéria do coração com 35, 40 anos de idade, você não vai esperar chegar a 60 anos para você começar a ter uma vida mais regrada, para usar uma medicação. Então, com orientação médica, é claro, você vai ter uma orientação para evitar a progressão daquilo, com atividade física, com uma educação alimentar, uma qualidade de comida para esse tipo de paciente que tem esses fatores predisponentes, né? Então, é um conjunto de fatores que deixa o ser humano aí mais atento a certas patologias. E bem resguardado, né? Isso. Eu quero pedir ao pessoal de casa para interagir conosco, viu, gente? Pode mandar aí sua pergunta, opinião sobre este programa. Todas as quartas-feiras, eu repito, né? Esse é o de estreia. A gente vai ter, então, a temática saúde, enfim, abrangendo toda a área da ciência, falando dos novos procedimentos, e a sua participação é muito importante. Está aí o número do nosso WhatsApp, 996224547. Mande aí a sua opinião, mande a sua pergunta se quiser. Hoje a gente está falando de cardiologia aqui, fazendo um preâmbulo desses programas que virão, mas outras especialidades também serão abordadas. Ô, doutor Tarcísio, a medicina que sempre foi vista como assim, a medicina sempre foi curativa, né? Mas a gente vê que ela tem avançado em ser cada vez mais preventiva, né? Sem dúvida, hoje o grande foco da medicina é na prevenção, e nós da cardiologia também estamos indo nesse sentido, com exames como o do José Guilherme, que o José Guilherme faz, que é a angiotomografia de coronárias, ajuda muito na prevenção, mas outros exames também, como ecocardiograma, teste ergométrico, exames laboratoriais para análise de colesterol, se tem diabetes ou não, tudo isso é muito importante. E quanto mais precoce serem feitos esse acompanhamento, melhor. Porque conseguimos detectar doenças mais precocemente, fazendo uma prevenção mais forte ou menos. E em caso de necessidade, uma intervenção. Exatamente. Né? Então, Zé Guilherme, é claro que as pessoas hoje parece que têm buscado se cuidar mais, né? E a medicina também vai acompanhando, trazendo um diagnóstico mais preciso também. Isso ajuda muito, né? Ajuda. Nos últimos 10, 15 anos, novas tecnologias ficaram disponíveis para a população. Esses exames que a gente comentou aqui agora são exames que chegaram ao Brasil em torno de 2005, 2006, que na medicina é uma tecnologia relativamente nova. Acredito que nenhum de nós três tivemos acesso a essas tecnologias durante a nossa formação. Então, essa informação
tanto para médico quanto para a população, é importante, porque ela daqui para frente vai fazer parte da prática clínica de todos, tanto dos médicos quanto da população. E quanto mais precoce a gente conseguir fazer essas detecções, maior o tempo que o paciente consegue, com mudanças de estilo de vida, ou até mesmo com medicações ou intervenções, ele consegue mudar a história natural da doença desse paciente. Bacana. O Wesley Rodrigues, do bairro Movelar, está participando aí conosco. Obrigado pela participação, viu, Wesley? Só mandou um alô aqui. Obrigado pela participação. E você que nos acompanha pode interagir. 996-224547 é o nosso WhatsApp. Você participa conosco. Doutor João, o que eu acho fantástico de um espaço como esse, eu quero inclusive agradecer a disponibilidade. A gente sabe que a vida de médico é muito corrida, né? Tem, às vezes, cirurgias que demoram muito, tem as consultas, enfim. Em compartilhar com a comunidade aquilo que nós temos de mais atual em termos de medicina, e eu vejo que o senhor tem procurado compartilhar. É importante manter a população informada dos avanços que a gente tem conseguido, né? Sim, é um dos nossos lemas, né, desde o início, é justamente trazer informação e trazer o que se há de mais moderno para onde a gente vive, né, que é no interior. Normalmente a gente está habituado a ter uma característica de procurar os grandes centros na hora que se tem um problema. Então, muito pela forma como o Brasil se desenvolveu, né? Então, a dificuldade às vezes do médico se posicionar no interior, de ter especialistas. E esse ano fazem 15 anos que eu me mudei para Linhares. E nessa história, é claro que Linhares já tinha um caminho desenvolvido na medicina, e muitas especialidades acabaram vindo depois. Então, eu acho que a medicina, cada vez mais, ela vai se complementando com outros nichos. Então, ela gera subespecialidades. Na cardiologia hoje, a gente tem uma gama tão grande que você não tem um especialista hoje impressionante, que ele, né, saiba manusear a parte de arritmia, a parte de doença coronariana, que é o que a gente tem envolvido, a parte de imagem. Então, você cria uma gama tão grande de subespecialidades, e que nos orgulha muito a gente ter essa capacidade hoje de estar atraindo muitos profissionais que tem hoje um destaque nacional, com uma formação nos grandes centros, e se propõe a fazer parte da comunidade nossa hoje aqui no norte do Espírito Santo. Isso que nos deixa muito orgulhoso por a gente estar podendo fazer isso. Que às vezes na medicina, a gente veio comentando isso, não adianta você somente falar, vamos botar um aparelho de última geração, vamos fazer uma estrutura hospitalar maravilhosa, isso, aquilo, se você não tem o principal, que é o operador. Então, não adianta ter uma Ferrari, se não tiver alguém uma Mercedes, se não conduzir, tiver um né, piloto lá que se saia muito bem, né? Então, isso é fantástico. E quem ganha somos nós, né? Aliás, a gente falava aqui em alguns programas anteriores que a gente tem vivido um momento de retomada da nossa economia aqui em Linhares, né? A chegada de novas empresas, o anúncio aí da instalação de novas empresas. E dias atrás, inclusive, dirigentes de uma delas veio conhecer exatamente o sistema de saúde do município de Linhares, tem a questão social. Hoje as empresas também, para se instalarem nos municípios do Brasil afora, elas buscam isso também, né? Uma condição de vida boa, inclusive com bons serviços de saúde, né? Isso é uma exigência mundial, né? Não tem jeito. Não tem para onde fugir. É uma conversa que nós tivemos com o Lorenzoni, que é o secretário de Desenvolvimento. Era uma das grandes preocupações de algumas grandes empresas, né? Porque eles vão deslocar grandes executivos, pessoas que têm uma vida estruturada e tal, e se pensa muito na parte educacional dos filhos que vão acompanhá-los, e se tem uma parte de educação, se tem escolas em que eles vão conseguir dar uma boa educação, a parte hospitalar, se os funcionários eles vão conseguir ser atendidos. Nos procuraram esses dias uma dessas empresas também que estão vindo para cá, que é do setor de café, que eles mexem com a parte de
de torrefação, então tem que se ter algumas áreas especializadas, né, na parte Já de preocupado queimados, já com essa então estrutura, com um né? planejamento de quando estiver em operação, você tem como resolver aquele tipo de problema, né? Então nós tivemos casos do diretor da Jurong em Aracruz, né? em que ele era ele falava só inglês, então ele veio, o presidente da companhia veio infartar, Singapura, então né? nós fomos acionados prontamente quando ele veio a ter um infarto, então se cria uma logística muito grande, né? Então, outro exemplo emblemático, né, de você ter uma estrutura montada, o infarto tempo é músculo. A gente está no mês do Setembro Vermelho, que é o mês em que se dá muita atenção à parte cardíaca. Dia 29 desse mês, o último final de semana, geralmente faz-se algumas promoções de saúde para se desenvolver, como assim o tubo rosa, né? Então eles pegam esses focos para justamente levantar da importância de você se preocupar, fazer os check-ups, fazer isso tudo. E voltando um pouco na questão de quando nós viemos para cá, nós tínhamos, antes de chegarmos, tínhamos o problema de vários colegas médicos tiveram problemas familiares com pais, parentes próximos tendo infarto, e você tendo que fazer um deslocamento de urgência e sem prestar o devido tratamento que se faz hoje, né? Que você tem que tempo é músculo. Quanto mais rápido você abrir aquela artéria, menor o dano que o seu coração vai ter e menor a chance de você ter uma insuficiência cardíaca, ter uma diminuição da função do coração. Isso é muito importante. E uma das coisas que aconteceu quando foi inaugurada a Top Fruit, o pai de um dos isso lá donos... por volta de 2005, se eu não me engano. Isso, né? Isso. Foi logo no nosso início. O pai de um dos donos, faltando uma hora para a comemoração do governador aqui e tudo, ele começou com um desconforto. Alguns pessoas que nos conheciam e tal, falavam, vamos lá no hospital para dar uma olhada. Ele chegou, ele estava infartando. Nossa. Então eles estavam com a estrutura toda de avião aqui, porque são empresas grandes, né? E até perguntaram, não, e se colocar ele no avião, nós transportarmos ele para Belo Horizonte, será que não? Eu falei, infelizmente ele é um infarto, a chance dele num avião de vir a falecer é imensa. Então ele entrou na sala, fez o procedimento, 11h30 ou 11h40 mais ou menos, ele já estava com a artéria aberta, foi implantado um stent, e na hora da inauguração, meio-dia, o filho fazendo o discurso, ele já citou o procedimento. Então isso aí nos alegra. Eu acho que a população de Linhares, pelo menos nessa parte cardíaca, ela teve um avanço expressivo e salva vidas mesmo, né? Não, e a reboque vieram outras especialidades, como o senhor falou, as especialidades elas vão se subdividindo, cada um sendo especialista numa área muito específica, né? E isso realmente faz crescimento chegar. O Wesley está dizendo aqui, nossa cidade precisa mais de... Aqui ele está falando de transporte, né? Não tá dentro. Você vai mandando a mensagem aqui, viu, gente, participando conosco, mas hoje o tema é saúde, tá bom? Pode mandar o seu recado aqui, interaja conosco, 996224247, sobre saúde, por favor. Hoje aqui nós estamos falando de medicina, sobretudo medicina relacionada ao coração, medicina cardíaca, né? Pois é, Setembro Vermelho, né? Que é um mês em que reforça aquelas situações que a gente precisa ter, né, doutor Tarcísio, de buscar a prática esportiva, né? Aquele velho ditado, né? Boa alimentação, porque tem que cuidar desse músculo tão importante. Exato. Prevenção é muito importante. A questão da prática de atividade física, dieta, perda de peso, tudo isso é muito, muito importante. Uhum. E nós, da cardiologia, temos um foco sempre voltado para prevenir infarto. Talvez seja a doença que mais... Talvez não, é a doença que mais mata no mundo. Então nós temos que prevenir, além da mortalidade elevada, ter uma alta morbidade. Morbidade quer dizer, traz problemas para o futuro. O paciente evolui com insuficiência cardíaca. Então é muito importante destacarmos o infarto, falarmos sempre do infarto. O que é um paciente com infarto? Sentiu dor no peito,
A gente sempre pede, procure um pronto-socorro para pelo menos ser realizado um eletrocardiograma, para ter uma detecção quanto antes melhor, porque como o Dr. João falou, a artéria no infarto, quando ela está fechada, quanto mais rápido abrirmos essa artéria, melhor é a evolução desse doente. Tá, joia. Nós vamos para o primeiro intervalo. Aliás, na volta eu queria até perguntar aos três aqui sobre pessoas que já infartaram, tiveram que passar por um procedimento. Se elas... Aliás, um profissional esteve aqui, acho que foi o Dr. Dário que esteve aqui semana passada comentando isso, né? A retomada de atividade física, porque há um tempo atrás era quase que proibido, né? Uma pessoa que havia infartado praticar atividade, né? A importância disso, da atividade correta, no tempo adequado, assunto para daqui a pouco, depois do nosso primeiro intervalo. Bate-papo das 6 já de volta nesta quarta-feira, estreando aqui o espaço dedicado à ciência, à medicina, às novas tecnologias de diagnóstico por imagem. Isso já é possível aqui em Linhares, né? Com relação à questão cardíaca, um excelente diagnóstico, enfim, dando ao paciente, a nós, moradores de Linhares, a possibilidade de diagnosticar alguma doença, alguma patologia muito cedo e fazer a intervenção adequada, né? Agradecendo aqui as pessoas que estão interagindo conosco, com essa pessoa que não se identifica, mas parabenizando, doutor João, a toda a equipe pela iniciativa no bate-papo das 6 aqui da TV Sim, participando conosco. A pessoa não se identifica, mas eu agradeço aí ao telespectador pela mensagem, né? 996224547 é o número que você pode salvar aí e mandar a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp, interagindo todas as quartas-feiras. Repito, saúde é o tema. A gente foi para o intervalo falando sobre infarto. O doutor Tarcísio comentava, o infarto ele dá alguns sinais, isso que é interessante, né? Sim, o infarto tem sintomas que são sintomas típicos do infarto. Isso é importante a gente destacar, que é aquele paciente que tem uma dor no peito associada a uma sudorese, que é o suor, né? O paciente sua, pode ter desmaios, enfim. Mas o mais característico mesmo é a dor no peito, aquela dor em aperto no centro do peito, podendo irradiar-se, não é obrigatório, mas podendo irradiar-se para braço e região de pescoço, aqui, cervical e mandíbula. Tá? Essa é uma dor típica, porém existem apresentações atípicas, principalmente em idosos, diabéticos, em mulheres, que pode ter apenas uma falta de ar súbita, né? Aquele paciente que começa a cansar muito. Então tudo isso são situações sintomas, né? Que é interessante fugir muito do seu dia a dia, interessante procurar um pronto-socorro para realizar um eletrocardiograma, que é um exame fácil, barato, rápido e que ajuda demais no caso do infarto. Tem a pessoa mandando a pergunta aqui, aí, bom, qualquer um dos três pode responder. Gostaria de saber se a arritmia cardíaca tem cura. Aliás, vamos explicar o que é uma arritmia cardíaca, doutor Guilherme, doutor João, enfim. A arritmia cardíaca é quando o ritmo normal do coração é afetado de alguma forma, seja ela mais acelerado ou mais lento do que o normal, ou alguns batimentos extras, além dos batimentos normais que a gente normalmente já tem. Cada caso, cada arritmia tem um tratamento específico, tem uma causa específica, e por isso que é importante passar pelo cardiologista, que de acordo com esse ritmo ou essa falta de ritmo, é direcionado um tratamento específico. Então, cada caso um caso, né? É aquela batida no tempo diferente do normal, enfim, para mais ou para menos, né? Doutor João, a gente falava aqui da prevenção, né? Atividade física, alimentação. É algo que as pessoas começam a entender essa importância, né? Como eu falei, quanto antes você começar a ter uma consciência que você pode vir a ter um problema cardíaco, então você tem que começar a se antenar na situação de olhar o que você está comendo, o seu estilo de vida, se você pratica uma atividade física, se você tem uma história familiar. Como eu dizia, a história familiar é uma herança que infelizmente a gente não consegue mudar. Então, se você tem um histórico na família de alguém que já veio a ter
um parente de primeiro grau, de segundo grau, que já teve um infarto. Vários pacientes que nos procuram já tiveram irmãos que faleceram de infarto do miocárdio, avó, cirurgia cardíaca. Aí tem que redobrar a atenção, né? Então, essa herança, infelizmente, essa gente não tem como mudar. Então, se você tem alguém na sua família que já teve um problema cardíaco documentado, provado que é a doença aterosclerótica, que é placas de gordura nas artérias com obstruções causando infarto, ou até tendo que ser submetido a uma angioplastia com implante de stent ou uma cirurgia cardíaca devido a esse problema, você vai ter que ter uma atenção redobrada, porque a chance de alguém dessa família vir a ter é muito grande. É claro, isso tem que ter consanguinidade, né? Então, para as pessoas que têm um antecedente consanguíneo ali. Agora, quando você tem outros fatores, que a gente tem uma gama de fatores que são importantíssimos para você identificar nisso, que são a hipercolesterolemia, que é os níveis de colesterol e triglicerídeos, acima do tolerável, né? Acima do tolerável. Então, se você tem uma alimentação desregrada, muitas pessoas têm esses níveis naturalmente altos devido por ter um antecedente familiar também, que você tem níveis muito altos. E, nesse caso, tem que se identificar o mais precoce possível para se iniciar a terapia. Que a alimentação, na grande maioria das vezes, a mudança de hábito, ela vai reduzir no máximo 10%. Desse nível de colesterol. Então não adianta falar, vou mudar meu estilo de vida para você controlar o colesterol. Então esses são fatores que você, geneticamente, que você tem que tentar controlar com auxílio médico, que é, no caso, fazendo uso de medicações. E é claro, associado a isso, tendo um controle da sua alimentação, né? A outra situação em que você consegue prevenir também é a hipertensão. No seu estilo de vida, o ganho de peso, sedentarismo. Nós costumamos dizer hoje que atividade física é um remédio hoje. Muitas pessoas, mas eu não gosto e tal, não é legal. Mas a gente sabe hoje que é um remédio. As pessoas que fazem atividade física, eles tem muito menos problemas. É um bem de primeira necessidade, não tem pra onde fugir. Então, ele vai controlar melhor a pressão. O organismo nosso, então, com essa vida estressante de hoje, então o estresse, você pega o engarrafamento, você fica chateado com certas coisas, foi demitido, então, várias situações que o estresse ele acaba sendo um estopim. Então, aliás, eu queria até fazer uma pergunta em relação ao estresse. A gente comentava aqui antes de voltar do intervalo. Uma pessoa pode infartar mesmo sem ter uma obstrução tão séria numa dessas artérias citadas aí? Sim, eu acho que o Zé Guilherme... estresse, alguma coisa assim, doutor Guilherme? Pode. Se você pegar toda a população e estudar a saúde das artérias coronárias de uma população no geral, a grande parte da população ou não irão ter doença nenhuma, ou seja, não terão placa nenhuma no coração, ou elas terão placas sem nenhuma repercussão, ou seja, não são obstrutivas, não são placas que entopem. Não oferecem risco. Não, né? teoricamente, elas são placas menos importantes. Mas quanto mais importante essas placas, quanto mais obstruída, maior o risco de infarto. Só que a maioria da população tem placas menores. E essas placas menores, quando submetidas a uma situação de estresse, elas podem se romper, formar um trombo e levar uma oclusão um pouco mais à frente de onde ela estava originalmente e fazer uma oclusão um pouquinho mais distal, que a gente chama. Então, pela grande parte da população, ou a maior parte das placas que a gente encontra na população serem placas não obstrutivas, com menor repercussão, acaba que até 70% dos infartos podem ter se originado de placas com menores obstrução. Então, por isso que a gente frisa que essa detecção precoce é importante e está muito em moda atualmente, porque a gente consegue intervir nessas placas. Os medicamentos de colesterol que a gente utiliza hoje em dia e as dosagens delas dependem muito se o paciente tem ou não essas placas. A gente só consegue
manipulá-los melhor se a gente tiver essa informação. Pois é, o que o senhor está dizendo é assim, que em condições normais a pessoa não teria esse risco, mas enfim, ela levada a uma situação extrema, pode chegar a um caso agudo desse aí, né? Também, e o uso de cigarro, e uma pressão que não esteja controlada, uma glicose no sangue que seja alto, vários outros fatores de riscos, junto com a presença dessa placa, ou um estresse emocional, ou uma atividade física extenuante, alguns fatores que podem levar a um estresse não só mental, mas um estresse local ali na placa, pode ser que seja desenvolvida uma ruptura nessa placa, consequentemente um infarto. Olha aí. Traduzindo um pouco aquele para linguajar mais leigo, eu acho que a gente pode ter uma parábola, é igual uma pista asfaltada, em que você começa a ter uma sobrecarga imensa de carros sem regulação na pressão dos pneus, muito peso e tal, e você vai vendo a erosão daquele asfalto. Então o asfalto ele começa soltando algumas camadinhas primeiro, e depois ele cria uma fissura, uma rachadura, e até cria aquele buraco, e aquilo aumenta. No organismo, nós temos uma pele dentro da artéria. Então a artéria é um cano que ela irriga aquele músculo. Então, quando acontece essa erosão, devido a uma pressão que não se controla, o estresse associado ao diabetes, todo desregulado, o cigarro, você cria aquela fissura. Quando faz a fissura nessa pele dentro da artéria, o organismo, para proteger aquilo, o que ele faz? Ele faz o coágulo, que é o trombo, que ele coagula. Na pele, quando nós cortamos, logo faz a cicatrização com aquele coágulo que forma ali. E dentro da artéria é a mesma coisa. Só que você tem vasos de calibres reduzidos. Quando se forma o coágulo, aquele coágulo obstrui completamente a artéria, e isso é o que a gente chama do infarto. O sangue para de ir. A mesma coisa se a gente botar um garrote aqui nesse braço. Pressionar o braço aí. E daqui para frente o músculo vai começar a ficar o braço dormente, e no organismo, no coração, acontece a mesma coisa. Aquela artéria fechada, muito daquele músculo, ele vai se necrosar. Necrosar, ele vai morrer. E morrer, ele pode ter uma arritmia, que pode ser fatal, ele pode, por isso que a gente sempre fala, então, tem um sintoma, uma dor atípica, que é uma dor na boca do estômago, às vezes, geralmente você tem que olhar para você hoje e a gente vê o paciente. Eu tenho quantos anos? Eu tenho quais fatores de risco que são importantes? Eu sou hipertenso? Eu sou diabético? Eu tenho pressão alta? Eu tenho diabetes? Fumo, bebo? Eu fumo, eu bebo em excesso? Eu sou sedentário? Eu tenho história familiar? Então você tendo esses fatores, você tem que se preocupar mais do que uma pessoa, um jovem de 25 anos, que ele faz atividade física constante, não faz uso de substâncias ilícitas e tal, tem uma vida saudável, não tem história familiar, não tem pressão alta. Ele às vezes pode sentir uma dor, mas aquela dor que ele respira, e quando ele respira dói, ele aperta, dói. Esse paciente não nos preocupa. Agora, chega um paciente de 50 anos, com todos esses fatores de risco que eu acabei de te dizer. Ele foi bater uma laje, foi fazer uma atividade extenuante, começou a ter um sintoma apertando aqui, ele teve que parar para começar a se sentir melhor. Aí parou 5 minutos, a dor parou de ir para o braço, para o queixo e tal. Aí ele volta a fazer uma atividade, subir uma escada, voltou de novo. E muitas vezes essa dor, ela não para. E quem já teve fala que é uma dor muito importante, que ela só vai piorando. Essa artéria, só agrava. Ela pode naturalmente ocluir. E ela, como organismo nosso, é quase perfeito, né? Então ele tem mecanismos, né, de tentar resolver aquele coágulo, e muitas das vezes o próprio organismo consegue dissolver aquele coágulo, e a pessoa tem uma melhora momentânea daquele sintoma. Mas que em seguida pode... Essa é a hora que, não é nada não, eu vou ficar esperando. Essa espera, às vezes, ela pode ser fatal. E o que é muito perigoso, né, doutor Tarcísio? Muita gente comenta, e até a partir de uma certa idade em que é recomendado fazer o diagnóstico
mais preciso, de, mas eu não estou sentindo nada, nem vou ao médico. É aí que está o perigo. Aí que né? tá, a gente encontra muitos pacientes que chegam lá até nós para realizar um cateterismo ou mesmo num cenário de infarto, e eles citam muito, é a primeira vez que eu estou vindo ao médico. Né? Depois de anos, décadas, né? Isso é uma preocupação nossa, porque a verdade tem que ir ao médico, ao cardiologista, assim como as mulheres fazem muito isso, né, indo ao ginecologista, fazendo prevenção de câncer de mama, de colo do útero. Isso tem um impacto enorme na prevalência da doença e no tratamento precoce. O mesmo tem que ser feito com a cardiologia para prevenção de infartos e outras doenças. Como o João disse, os fatores de risco, quanto mais a gente intervir neles, melhor vai ser o resultado futuro. Então, o tratamento adequado da pressão, a redução de peso, realização de atividade física, cessar o tabagismo, controle do diabetes e controle do colesterol, talvez sejam os 6 pontos aí que, fazendo tudo isso corretamente, a chance de você ter um infarto reduz bastante. Você pode ter doenças nas coronárias ainda de forma mais fácil de ser abordadas, não num cenário agudo como é o infarto. Então, isso é muito importante para a prevenção. Tá, jóia. A gente precisa fazer mais um rápido intervalo. Na volta, vamos falar sobre as mulheres, né? A gente tem visto também muitas mulheres hoje buscando a prática esportiva. A mulher, como disse o Dr. Tarcísio, tradicionalmente cuida-se mais que o homem, né? Elas se cuidam mais, buscam fazer os preventivos e tudo mais. Mas com relação à saúde cardíaca, né? Como estão as mulheres no momento atual, se elas também estão procurando se cuidar nesse aspecto, e os fatores que levam também as mulheres a infartar. A gente tem um alto índice, né, de mulheres que acabam infartando, e vamos fazer esse bate-papo, vamos falar sobre esse assunto daqui a pouquinho, no retorno do intervalo. Bate-papo da 6 já de volta. Repito, toda quarta-feira, né, a partir desta quarta, um programa dedicado à ciência, à saúde, medicina. Hoje falamos aqui de cardiologia, apresentando os futuros apresentadores do programa, né, Dr. João Eduardo Tinoco, Dr. Tarcísio também, e hoje como convidado o Dr. José Guilherme Caselli, cardiologista especialista em imagem. Então, toda quarta-feira, sempre trazendo um tema novo aqui relacionado à medicina. Linhares que tem sediado grandes debates, né, cirurgias têm sido feitas aqui também, cirurgias assim, complexas até, né, sendo realizadas aqui na cidade. Isso nos orgulha muito. Bom, também mencionar aqui o pessoal de casa que está participando conosco, seu Wilson Pessoa. Seu Wilson, obrigado pela companhia, né, tá nos assistindo aí, tá mandando boa noite, doutor João, parabenizando pela iniciativa e assistindo lá, acompanhando também. Tem uma telespectadora que não mandou o nome aqui, inclusive, gente, manda um nomezinho para a gente mencionar aqui o seu nome, participando conosco, parabenizando, dizendo: doutor João, excelente médico, excelente profissional, é uma telespectadora que participa conosco. Mande aí sua mensagem, 996224547, é o nosso WhatsApp. Bom, retomando aqui, a gente falava no bloco anterior, doutor Tarcísio, com relação à prática esportiva, a prática de atividade física, perdão, para aquelas pessoas que passaram por um infarto, né? Isso é possível, que antigamente falava assim, a pessoa passou por uma cirurgia, né, teve um infarto, não pode mais fazer atividade. Isso é um mito, né? Isso é mito, totalmente um mito. Hoje em dia, muito pelo contrário, nós estimulamos o quanto antes, não logo após, não, mas logo após o primeiro mês, a depender do infarto. Tem infartos que são um pouco mais complicados, que tiveram mais complicações. O infarto que evoluiu bem, um mês após o evento, o paciente está habilitado já a realizar atividade física. Obviamente, sob orientação do seu cardiologista, de preferência, se tiver a parte de reabilitação, seria o ideal. Aqui em Linhares ainda não temos ainda uma clínica especializada em reabilitação cardíaca. Tem profissionais da área da educação física fazendo. Mas isso não deve demorar, não, tá? Não deve demorar, muito em breve mas teremos. Tem a parte da educação física fazendo isso muito bem feito aqui, mas ainda com cardiologistas presentes, como é feito em grandes centros, ainda não temos. Mas não precisa disso, fazendo um ecocardiograma que não tem nenhuma complicação pós-infarto, um teste ergométrico que permita o paciente fazer, o paciente está sem sintomas, ele pode e deve fazer atividade física. Vida normal que segue, né? Vida normal. Né? Tem pacientes que seguem após infarto fazendo atividade física de alto rendimento, inclusive,
né, sem problema algum. Bacana. Aqui perguntas dos telespectadores. Tem uma pessoa perguntando o seguinte: qual a operação que seria mais eficiente? Angioplastia ou ponte de safena? Não sei nenhuma das duas aqui. Isso é uma discussão grande hoje em dia, em congressos inclusive. A ponte de safena, a equipe da cirurgia cardíaca que faz, e a angioplastia é a parte da cardiologia intervencionista que faz isso, que é a colocação do stent. Então tem nichos para os dois tratamentos. Pacientes existe um score que a gente calcula, que dá uma pontuação de acordo com a anatomia das artérias, de acordo com a complexidade do caso, que quanto mais alto esse valor, mais indicado para cirurgia. Quanto menor o valor, mais indicado para angioplastia. Então, é individualizar cada paciente. Não existe do caso, né? Uma verdade absoluta sobre isso. Bacana. Doutor João, então, a partir desta quarta-feira, o senhor aqui com o doutor Tarcísio, sempre trazendo convidados. Em termos de saúde, daquilo que a gente tem a oferecer à população, quais outros temas, né, outros assuntos que a gente pode trazer aqui à tona e aquilo que mais aflige a população, além dos problemas cardíacos, que são muitos, né? A gente tem outros problemas de saúde aí que a medicina tem buscado resolver e trazer uma sobrevida para muita gente. Sim, eu acho que vai ser eu agradeço desde já a direção da TVSim e essa ideia que nos foi oferecido, esse espaço para a gente estar justamente colocando a população, tanto de profissionais, né, tanto os profissionais da área e a população que em geral que nos escuta, a se informarem, e as pessoas fazendo as ponderações de cada especialidade, esclarecendo. Como eu disse, a informação hoje ela é vital, então a medicina está mudando toda hora, é uma história que a gente não sabe nem contar muita coisa do que foi passado. Assim, eu venho de uma família de médicos, né? Sou natural de Itaperuna, meu pai é cardiologista, e você vê, a gente está falando aqui de uma medicina hoje totalmente diferente. É uma medicina que você tem um tratamento do infarto agudo de uma forma muito eficaz, muito rápida, e o paciente, em algumas das vezes, no dia seguinte, ele está apto até para receber alta, e com 15 dias, 20 dias, 30 dias, está voltando à vida normal. Então, você descobrir um problema cardíaco hoje, é muito importante a gente já frisar que isso não é o fim do mundo. Então, é uma doença hoje que a gente consegue um controle muito grande, consegue uma qualidade de vida muito grande. Hoje, Linhares nos orgulha da gente ser uma referência nacional e internacional hoje na parte de angioplastias complexas, né, nos casos em que nós temos a doença arterial coronariana crônica com obstrução total, em que muitas das vezes o paciente ou ficava tomando um medicamento para controlar os sintomas de angina, de dispneia, que é a falta de ar, né? Então o paciente ele acaba se limitando muito a fazer esse tipo de coisa, ou era indicado um tratamento de cirurgia cardíaca devido à complexidade da obstrução, porque não se conseguia abrir essas artérias em torno de 50% dos casos. E aí se indicava como primeira opção a cirurgia cardíaca. E com o desenvolvimento de técnicas novas, isso veio a mudar completamente. Então, era um paciente que ele era obrigado a viver com sintomas, com aquela limitação, e com o desenvolvimento das técnicas, hoje o paciente ele tem uma vida normal. Só voltando um pouco ao ponto da história, né? Na época do meu pai, na década de 70, ele ainda clinica hoje, ele usufrui do avanço da medicina, então, mas ele tem história para contar isso aí. Então, antes o paciente ele infartava, você meio que o cardiologista ele assistia, né? Ele dava assistência, porque você não tinha muito o que fazer, tirando o AS e algumas outras drogas para controlar a pressão e tal, mas não tinha grandes recursos para você tá fazendo. Então o paciente, um dos tratamentos era justamente deixar o paciente deitado 30 dias. Então o paciente ficava acamado, deitado, sem poder levantar, sem porque o medo de, se fizesse alguma coisa, o coração dilatava. Então a medicina, como eu disse, ela mudou muito. Então muitas das recomendações que nós faríamos, né, Tarcísio, previamente, hoje
ela não é feita, né? Então, muito do que se fazia há 5 anos atrás não se faz hoje. E o que nós vamos fazer amanhã, então, o Dr. Zé Guilherme está aqui, ele faz a parte de imagens, né? Então, tinha-se até o cateterismo cardíaco, como vai ficar, vai entrar um outro método. Eu acho que são tantas as coisas se encaixando, então a gente tem tanta informação hoje com os métodos que vem agregando, porque até mesmo pós-infarto, o paciente infartou, a gente solicita um exame que vê a ressonância miocárdica, a ressonância cardíaca, que ela vê a viabilidade do músculo cardíaco, então para ver se tem músculo vivo ali ainda. Então, apesar do paciente ter tido infarto, a gente consegue identificar se ainda tem músculo viável ali, se tem músculo vivo, mas precisando de melhorar a circulação de sangue. E com isso a gente consegue identificar, e com esses dados, o paciente com sintoma, ele sente o desconforto no peito, falta de ar. E tem mais um dado, que é a viabilidade do coração, a gente está automaticamente autorizado a fazer o tratamento, faz o tratamento tanto com uma cirurgia cardíaca, com ponte safena, ou angioplastia com implante de stents, em que habilita o paciente a voltar a ter uma vida relativamente normal. Interessante. Doutor Zé Guilherme, a gente vê também muitos casos de pessoas que aparentemente, né, não são obesas, né, têm um peso até dentro da normalidade e que às vezes apresentam taxas bastante alteradas, e eu imagino que os exames, né, por imagem revelam às vezes situações dramáticas de quem aparentemente está com a saúde em dia, né? Com maior uso na prática clínica da angiotomografia, principalmente esse exame que detecta precocemente a angiotomografia, a gente vê que muitos pacientes jovens, principalmente esses que já têm alguma história familiar, seja de doença coronariana ou até mesmo história na família de dislipidemia, ou seja, de taxas de colesterol aumentado, esses pacientes, mesmo fazendo atividade física, tendo uma alimentação mais controlada, esses pacientes tendem a ter um maior acúmulo de gordura nas coronárias do que os pacientes da mesma idade, mas sem esses fatores de risco. E até estudos recentes com atletas, com maratonistas, a gente também consegue ver que nos maratonistas tem uma tendência maior a ter algumas calcificações na coronária, ou seja, provavelmente em algum momento do passado dele ele desenvolveu alguma gordura nessas coronárias e, praticando atividade física, ele conseguiu secar essa gordura, que para ele isso é bom, e como consequência eu consigo ver isso porque essas calcificações, quando não são acompanhadas principalmente de gordura, significa que é uma cicatrização, ou seja, em algum momento ele teve em risco, só que por ter mudado o estilo de vida ou por ter feito atividade física, isso cicatrizou. Que interessante. Então, a gente pode ver tanto já uma resposta da mudança do estilo de vida, ou a gente pode detectar precocemente um problema que venha a ter lá na frente. Aí, doutor Darcy, vê que a mudança de hábito ela é importante em qualquer estágio da vida, né? Sem dúvida. A atividade física eu acho que é o grande segredo, movimenta todos os outros. Geralmente a gente vê muito que o paciente que faz atividade física, consequentemente ele perde peso, ele se alimenta melhor. Fica mais disposto, ele né? para de fumar, ele fica menos estressado. Então, ela traz, a atividade física traz os outros benefícios com ela. É importante falar também que qualquer atividade física, né? Eles já fizeram estudos demonstrando isso é interessante. que mesmo a gente recomenda que se faça no mínimo 30 minutos, em 3 a 5 vezes por semana, mas vários estudos também já demonstraram que qualquer atividade física é melhor do que não fazer nenhuma. Então não mesmo tem desculpa, né? Não. Não gosto de musculação, vai caminhar, vai nadar, mesmo que ele, seja. um dia ou outro, ele tenha um tempo mais curto para se dedicar à prática de atividade física, mesmo esses 10 minutos é melhor do que não fazer nada. Rapidamente, a gente já está no final do programa, doutor João. E com relação às mulheres, a gente falava aqui, né? Infelizmente também tem muitos casos, né, de infarto em mulheres, apesar delas se cuidarem mais que os homens, né? Eu posso falar Pode falar sobre a questão das mulheres. Na verdade, as mulheres são de certa forma protegidas do infarto até a idade da menopausa, né? A idade fértil da mulher, ela está protegida pela parte hormonal
delas. Obviamente, se a mulher não for diabética, fumar, mulheres uma que proteção levam natural. isso, mulheres que levam um estilo de vida saudável, tá? Mas após a menopausa, a taxa de infarto nas mulheres se tornam idênticas ao dos homens. Então, após a menopausa, nós temos um cuidado maior com as mulheres, né? Não é a taxa maior que a dos homens, apenas elas aumentam a taxa de infarto após a menopausa, se tornando parecidas com do sexo masculino. E há alguma coisa que mostre assim, o porquê que ocorre isso, doutor João? Tem algum estudo, alguma coisa nesse sentido? Isso é cardioprotetor que nós falamos. Os hormônios, eles são cardioprotetores. Só que nós temos hoje uma sociedade competitiva, né? Muitas das mulheres hoje elas querem antes. O homem saía para trabalhar, então ele era mais exposto aos estresses da vida. Aos então, extremos, né? Aos extremos. Hoje a mulher, ela está no mesmo mercado de trabalho, ela quer ficar de igual para igual, e tanto na questão de isso se traduz no consumo de álcool em excesso, no tabagismo. Então, hoje nós temos uma equalização nos hábitos. Então, muito que era restrito ao homem, a mulher ficava em casa, o homem saía, hoje voltava está em pé de tarde. igualdade, né? Então, eu acho que não é interessante se igualar na parte ruim, né? Então, eu acho que tem que haver a convergência de ambos. Para quê? Para se ter uma vida mais saudável e se cuidar, porque a atividade física, como a gente estava falando, o que é atividade física? A pessoa mais idosa e tal, que vai aguar o jardim todo dia, que ele pega um peso, vai até mesmo fazer o ato de lavar uma roupa, de dar uma caminhada, ele está num prédio, ele dá preferência a andar nas escadas em vez de andar no elevador. Eu acho que a atividade física, ela é você fazendo uma vida mais saudável. Você tem uma horta, você vai capinar a horta, vai fazer isso. É movimento, né? Movimento. Então, o corpo não pode ficar parado. Eu geralmente... O ser humano foi feito para isso, né? Eu geralmente falo para os pacientes o que... Se ele ficar parado, é igual um alicate na beira da praia. Ele vai enferrujar e daqui a pouco vai dar um problema nas articulações. Então, quando você fica parado, o nível de adrenalina é muito grande. Então, você começa com uma série de complicações em decorrência da adrenalina. E a atividade física é o melhor caminho para você liberar essa adrenalina e ficar mais tranquilo, né? Gente, muito bacana, né? Esse foi um programa de estreia dedicado à ciência, à medicina. Então, a partir da próxima quarta-feira, o Dr. João, o Dr. Tarcísio, os convidados estarão aqui trazendo novidades, trazendo informações importantes, relevantes que você quer saber. Eu quero agradecer aos três pela presença aqui e desejar aqui muito sucesso. A gente vai estar acompanhando e dando suporte aqui no que for preciso, Dr. João. Obrigado pela presença, viu, mais uma vez. Obrigado, Cláudio, pela oportunidade. Eu acho espero que a gente tenha conseguido atingir o que nós nos propomos, né, que é informar a população. Eu acho que a informação, como eu disse, ela é fundamental e nos colocar à disposição. Eu espero que o que a gente puder ajudar, de informar, de mostrar o que nós temos aqui, né? Que às vezes você tem o instrumento, mas se não tiver informação que aquele instrumento existe, você acaba não utilizando. Muito obrigado. Dr. José Guilherme Casero, obrigado pela presença, viu? Obrigado a vocês, uma honra participar desse programa de estreia. Bastante sucesso ao João e ao Tarcísio. E esse programa tem tudo para esclarecer bem para a população, trazer a medicina para perto deles, que são os principais interessados. Isso aí, medicina preventiva, né, doutor Tarcísio? Isso. Obrigado, viu? Obrigado você. Vamos tentar trazer temas aqui relevantes relacionados à neurologia, a parte da oncologia. Próximo mês é o Outubro Rosa, sobre câncer de mama, né? Então vamos tentar sempre abordar esses temas mais relevantes aí para a prática médica e para a informação da população em geral. É isso aí, muito obrigado pela presença dos três. Lembrando que nós estamos no Setembro Vermelho, como disse o Dr. João, estamos também no Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio. Você vai acompanhar no Sinotícias também uma entrevista com uma psicóloga sobre esse assunto, né? Sobre a automutilação e tudo mais. Enfim, saúde, assunto de interesse de todos, de maior relevância, trazendo até você, telespectador, para que você fique cada vez mais bem informado e atualizado do que acontece nesse aspecto aqui na nossa cidade.
Bate-Papo das 6 retorna então nesta quinta-feira com um novo tema, a reprise desse programa nesta manhã de quinta, de 6 às 7 da manhã, e no domingo, a partir das 3 da tarde, a reprise de todos os programas veiculados ao longo da semana. TV Sim Linhares, seu canal local.